Olá, boa tarde a todos, tudo bem? Hoje eu passo aqui nesse vídeo para falar para vocês a diferença entre um síndico profissional e um síndico tradicional. Falo com base teórica e prática, tendo em vista que eu já estou há um ano aproximadamente me envolvendo diretamente nesse universo condominial. Há mais de um ano que eu comprei o meu apartamento neste condomínio e desde o momento que eu comprei eu descobri que tinha vários problemas, várias negligências, irregularidades e problemas sociais que são corriqueiros, que são comuns. Mais comuns ainda nos condomínios que são administrados pelos síndicos tradicionais. O que é o síndico tradicional? É aquela figura do síndico que entra por acaso, por sorte, por falta de alguém que queira assumir de fato essa posição. E aí ele é jogado aos lobos. Ele entra de gaiato no navio, assumindo grandes responsabilidades jurídicas na área civil e criminal, sem mesmo ter um mínimo de conhecimento deste nível de responsabilidade. O síndico tradicional, geralmente, ele atua de forma arbitrária, baseada no seu grupo social dentro do condomínio. Então ele se fortalece dentro de usando aqui um termo que a gente usa já no universo condominial, não só no âmbito popular, mas nos estudos da ciência de condomínio a gente usa esse termo também, que é a panelinha. Então o síndico ele cria a sua panelinha e esses são as pessoas que irão fortalecer e irão justificar a sua permanência. Mas esse síndico tradicional, dificilmente ele se pauta nos estudos, na ciência de fato do que é ser síndico, na grande relevância e responsabilidade que representa. É grande demais, minha gente, muito grande a responsabilidade. Vocês viram, por exemplo, aquele caso que teve no condomínio em Flores, no final de semana, de um policial que atirou contra um apartamento de um morador? Esse é o tipo de coisa que o síndico pode pegar. Eu espero, por Deus, que a gente nunca tenha que passar por isso aqui no nosso condomínio. Mas, o que acontece? Ele tem que saber o que fazer, como fazer e tem que fazer. E um síndico tradicional, dificilmente ele vai fazer. Ele vai se esquivar ali, vai autuar às vezes, porque vai buscar o jurídico vai fazer alguma coisa, mas ele mesmo dificilmente ele vai fazer. Por quê? Ele não veste essa responsabilidade. E eu não culpo o síndico, eu não culpo, a culpa não é do síndico, a culpa é dos condôminos que permitem que o seu condomínio seja gerido por alguém que não tem capacidade técnica, que não tenha o mínimo de conhecimento técnico para administrar um condomínio, que é a administração simples, a matemática simples, onde 2 e 2 serão 4 e ponto final, não depende do contador essa conta, tá? E o mais difícil, que é a parte social. Então um síndico tradicional, geralmente ele não estuda nem a convenção do condomínio. Geralmente ele não entende nem o regimento interno. Ele precisa ir lá consultar cada vez que ele tiver um problema. Geralmente ele bota nas costas do advogado que presta serviço para o condomínio a responsabilidade de tomar decisões que seria dele. Por exemplo, a ação de cobrança de inadimplente, uma coisa que o síndico tradicional, geralmente ele vai jogar isso para o advogado resolver.
Mas isso não é o advogado que resolve, o advogado só homologa. E caso esses acordos extrajudiciais não sejam cumpridos, como foi acordado lá no dia da reunião, aí sim o advogado entra na causa, com base na sua técnica, já com uma ação judicial e ponto final. É assim que funciona. É assim que funciona. O síndico tradicional, ele cada dia menos ele existe. Porque os condomínios de classe A e classe B, eles estão pautados no síndico profissional. Já os condomínios de classe C ainda tem um número grande, ainda tem um índice grande de síndico tradicional. Porque os condomínios de classe C, a maioria dos condomínios não tem uma cultura administrativa, não tem cultura de fato para entender a grandeza dessa responsabilidade. Isso não é preconceito, isso é baseado em estudos. Né? Eu tenho 2 formações já, uma como síndico profissional e uma como... São cursos de pequena duração, até porque não existe curso ainda muito grande, nem uma graduação, nem um curso técnico para síndico profissional. São cursos, né, de 80 horas, de 120 horas, de 15 horas, 5, 4 horas. Eu tenho alguns cursos desses, mas 2 deles, um é para síndico profissional de 80 horas, cumprido já, e um para direito condominial, que trata desse assunto com mais veemência e responsabilidade. Então, o síndico tradicional, ele geralmente ele não está pautado nesse amplo conhecimento. Ele não entende de lei, não se interessa, ele é síndico porque ele é síndico, ponto final. Por que você é síndico? Ah, porque tem uma remuneração ou tem um desconto da sua taxa condominial. Por isso, só por isso. E aí agora eu vou falar do que é o síndico profissional. O síndico profissional, ele, lógico, não vou ser hipócrita aqui de falar que o síndico profissional não está pautado também na remuneração ou no possível, nem na verdade o síndico profissional ele não procura desconto, ele procura uma remuneração, naturalmente como qualquer outra profissão, porque a gente investe dos nossos recursos para fazer os cursos que não são gratuitos, para participar de grandes eventos, para, no caso, quando tiver retornar da pandemia, a gente poder viajar. Eu quero fazer um curso presencial em São Paulo, do Síndico Net, que é uma imersão de vários dias. Eu quero poder fazer esse curso. Então, o que acontece? É investimento, assim como uma faculdade de Direito. Eu estou investindo numa faculdade de Direito e esse conhecimento do Direito eu vou trazer para o condomínio. Eu estou investindo em curso para me qualificar, para eu fazer o melhor para o condomínio. E não sou filiado a um grupo, não me interessa relações de ações entre amigos no campo da administração do condomínio. Quando eu estiver administrando o condomínio, eu estou administrando o condomínio e ponto final. Agora, quando eu estiver no meu lado social, de boa, tranquilo, familiar, aí sim, é uma outra história. Eu, como síndico, eu sou imparcial e devo cumprir e aplicar as regras como manda o protocolo. Isso é ser síndico profissional. O síndico profissional, eu vou listar aqui rapidamente quais são os assuntos que a gente estuda o tempo todo, para você entender. Nós estudamos sobre ética, transparência, formalização de processos e documentos, o feedback é importante, a impessoalidade, a gente estuda sobre impessoalidade. Olha só, nunca pensei que um síndico estudasse. Sim, a gente estuda, porque é importante a gente saber aquele momento que você é síndico e ponto final. Não tem uma tapinha no peito, não. Você tem que ser síndico, porque o profissional ele tem que cumprir com aquilo que ele, pelo juramento dele. A gente não tem um juramento até porque o síndico profissional não é regulado ainda. Não existe uma regulamentação, mas existe um projeto de lei que tramita no governo
e que visa essa formalização. Eu espero que venha logo, já, para que os condomínios sejam melhor geridos, porque condomínio é uma microsociedade, representa, se um condomínio for mal administrado, ele pode representar uma desgraça social para o povo que vive ali dentro e até para o povo em volta. O condomínio não é só aquela micro, não, ele tem todo um contexto em volta do condomínio, mercado, moradores, prestadores de serviço, por isso que eu falo que o social é extremamente importante. A gente não pode falar em ser síndico sem estar comprometido com o campo social. A gente estuda sobre o controle integral de inadimplência, a forma como cobrar, os acordos. Acordo, gente, um síndico que não tem competência para fazer um acordo com o morador inadimplente, na boa, né, com todo respeito, vai ter competência para contratar o prestador de serviço? Não vai. Essa é a figura do síndico tradicional. Aí o que acontece? A gente estuda sobre as parcerias saudáveis, né, sobre a comunicação eficiente, a escuta ativa, a atualização o tempo todo das normativas, das normas internas, da jurisdição relacionada aos preceitos do condomínio, né? A contabilidade, a gente tem que estudar a contabilidade, tem que entender o mínimo ali para a gente tem que ver um erro que um contador, porque nós somos responsáveis criminalmente, civilmente. Então, o que acontece? Se um contador errar, a gente tem que ver. É um bom relacionamento com os moradores e os terceirizados, a gestão integral dos contratos. O síndico tem que ler o contrato, tem que entender, tem que interpretar junto com o jurídico e só assina se tiver certeza que o negócio é bom. O cumprimento integral das leis, das normas, as atas instituídas das assembleias. As assembleias, elas não são soberanas se elas não estiverem pautadas na legalidade dos atos. Entendam isso é muito importante, isso é a primeira coisa que a gente aprende quando começa a estudar os cursos de síndico profissional. Então, e o respeito integral ao meio ambiente, a valorização socioambiental, desculpa, aonde eu penso que a gente pode desenvolver mecanismos internos, pensando nas crianças, nos idosos, né, nas pessoas em geral, na arborização, na valorização do jardim, de todas as torres, dos nossos corredores verdes, né? A valorização integral, as ações socioambientais, as ações de economia, de água, de energia, né? de separação dos insumos. Né? Eu penso, lá na lixeira dá para fazer uma separação sem gastar dinheiro com isso, separar para a gente poder assumir a condição de um condomínio verde, sustentável, né? Isso é bonito, isso é valorizar o condomínio, isso valoriza também financeiramente, valoriza no campo econômico, tá? Os índices de desenvolvimento econômico, eles levam em consideração uma série de fatores e um deles é a valorização do meio ambiente, é a forma como o condomínio atua diante do meio ambiente. Então, assim, cada dia mais, né, as pessoas estão interessadas em investir em suas vidas em lugares que tenham uma relação com o meio ambiente de respeito, sustentável, que valorize a sua vida como ser humano, como parte do meio ambiente, não só no campo social, estrutural, entre respeito entre o próximo, mas também o respeito das coisas, do bem material, respeitar os nossos equipamentos, o bom uso, né, a economia e os valores gerais e estruturais do nosso condomínio. Então, assim, já falei demais, é assim que eu me comunico, eu gosto de tudo bem explicado, gosto de usar as palavras certas para o entendimento máximo possível e para que vocês possam, através desse vídeo também, tem outros vídeos meus publicados nessa conta, né, do YouTube, e que com base nisso vocês decidam que tipo de síndico vocês querem para o nosso condomínio. Muito obrigado, uma boa tarde, fique com Deus.